O meu convidado de hoje eu tenho a honra de chamar de amigo e mentor. Nascido na Itália, ele se graduou em Ciências Políticas, mas seu sonho era mesmo se tornar jornalista ou embaixador, até entrar no Yahoo no auge da primeira onda de internet. Ele consolidou sua carreira na área de tecnologia, passando pela Blinks e HP, e há mais de 8 anos é o CEO da Adobe para a América Latina. Sua paixão por aprender e se desafiar lhe levou a formações na London Business School, em Ontological Coach, até cursos de filosofia, história, culinária ou mesmo músico. Agora, o que o currículo dele não conta é a habilidade que esse cara tem de construir relações de confiança e se tornar um verdadeiro conselheiro e mentor em diversos grupos. Aliás, vários amigos que a gente tem em comum brincam que se um dia fossem presos e tivessem direito a uma ligação apenas, certamente a ligação seria para ele. Seja muito bem-vindo, Federico Grosso. Que honra ter você aqui. Obrigado, Vaz. Muito obrigado pelo convite. E Fed, começando aqui pela tua história, você nasceu na Itália. Quais eram seus sonhos e convicções de menino ali? Que região da Itália você vem? Olha, venho da região da Itália que se chama Piemonte, que é no norte, de uma cidade muito pequena, que se chama Biella, e eram 60 mil habitantes. Então, fazem 15 anos que moro em São Paulo. Eu costumo dizer, isso não é nem Moema, né? Então, era uma dimensão de uma Itália, primeiro, muito provinciana e pequena, um pouco antiga, porque isso era antes da internet, era antes do mundo que a gente vive. São só 50 anos, mas na verdade parece muito mais quando você olha. Então eu olho para minha infância um pouco com esse romantismo de um lugar pequeno, muito aconchegante, as coisas que eu vejo interessante e que hoje eu não tenho mais são as estações, né? O inverno era inverno, fazia frio, tinha neve, o carro não saía da garagem, no verão chegava a ser tão quente que se você deixava a tua moto aí na rua, o asfalto ia esquentar e a moto caía, né? Então e no meio tem a primavera, tem o outono, as cores. Então uma das coisas que eu lembro muito era uma dimensão muito pequena e essas questões da vida, né, ser cadenciada por estações. Ao longo de 50 anos, eu volto, né, rotineiramente, 1, 2 vezes por ano lá, é um mundo que não mudou muito. Claro, a globalização, tem a cidade tem uma cara um pouco diferente, mas muito menos diferente do que a gente vê. E naquele ambiente, você cresce um menino com que aspirações, o que naquela época você se lembra que você queria para a tua carreira? Olha, eu vou te dizer, até os 14 anos, eu acho que não tinha muito shape, né? A única característica que tinha era um grande comunicador, ou alguém que gostava muito de comunicar. Então, sempre muito extrovertido. Mas eu acho que só a partir dos 14 anos eu comecei a tomar consciência de o que eu gostava. Todas as áreas de humanas me interessavam muito, toda a área tecnológica me interessava muito. Então, eu estava um pouco olhando, vou ser jornalista, vou ser um diplomata, como você falou, e como é que a tecnologia entra nisso? Porque eu venho de uma geração onde os videogames trouxeram a computação por dentro de casa, né? Atari, Commodore, por aí vai. Então, como juntar essas peças era um pouco o meu desafio. Mas, a princípio, eu romantizava muito o trabalho de jornalista. Uhum. E falando aí na época desse teu sonho de ser jornalista, embaixador, que tipo de conselho você lembra que você recebia da sua família sobre o futuro que você iria construir? Olha, meu pai trabalhava num business que tinha a ver com calefação e petróleo e tudo isso. Então, ele sempre me falou isso, imagina, 40 anos atrás, vocês não podem seguir a minha carreira porque isso aqui um dia vai acabar. Então, não vou preparar vocês para fazer isso. Do resto, sigam o instinto, sigam o que vocês gostam. Tá? Então, eles nunca disseram, você precisa ser um advogado, um médico, faça o que você acha que te dá mais satisfação, que te interessa mais. E eles respeitaram isso muito, embora essa frase me abriu portas para trazer caminhos que não eram muito ortodoxos ou muito fácil de entender. Então, eu acho que meus pais tiveram que suspender um pouco o julgamento deles, aceitar que era um caminho que ninguém tinha trilhado e ter a confiança que eu consegui trilhar esse caminho, porque acho que para eles a paixão era um fator importante.
E aí, falando em trilhar caminho, como é que um cientista político vai parar no Yahoo, numa época que, poxa, a internet ainda estava ali iniciando, o Yahoo era super referência, né, de uma grande empresa ali no mundo da internet, revolucionando a internet naquele momento. Como é que isso daí aconteceu? Por curiosidade, eu estava estudando ciências políticas em comunicação e aí a internet estava no começo dos anos 90, então a internet começava a surgir. Mas era um fenômeno mais ou menos como hoje a gente fala de cripto ou fala de metaverso. Era algo que, assim, as pessoas de um lado achavam que isso era o futuro, do outro lado davam um pouco de risada, porque isso não vai colar. E a Itália é um país da TV, lembrando isso. Só que, fazendo ciências políticas, eu consegui juntar o meu interesse por jornalismo com tecnologia, porque comecei a me formar e interessar muito em jornalismo eletrônico. Então, a minha tese, né, para concluir a universidade foi em jornalismo eletrônico e era uma das poucas, se não a única na Itália naquela época. Então, quando a Yahoo veio para a Itália para fazer o startup, eu era uma pessoa muito interessante para eles contratar. E me fizeram uma entrevista na sexta-feira, na segunda eu comecei a trabalhar. É assim que nasceu. Mas nesse elemento, né, de ser uma novidade, tem um outro elemento que é importante a gente colocar na mesa, que como era um italiano trabalhar numa empresa americana, quais foram aprendizados e adaptações culturais, ou o Yahoo já chegou super adaptado à cultura italiana lá naquela época? Não, eu acho que foi um processo de adaptação minha e foi algo que para mim foi extremamente valioso. A Yahoo daquela época é hoje uma referência para mim do que a gente fala uma empresa moderna, né? Muito horizontal, muito de colaboração, e para mim era um paradigma que totalmente se mudava, porque eu vinha daquela coisa clássica italiana, do comando e controle, da pirâmide, tem o chefe do chefe, né? E quanto mais alta a hierarquia, quanto mais a pessoa era de uma certa idade, com uma certa experiência. Em Yahoo era totalmente o contrário, né? Todo mundo igual, e o que faz a diferença aqui é a meritocracia de vamos trabalhar junto. Então tinha isso, tinha uma grande informalidade. E de uma certa forma misturava muito o profissional com o pessoal, também justamente para essa questão de ter pessoas muito jovens, né? Então era para mim um pouco o protótipo de que hoje a gente define como uma cultura de startup e também daquela cultura que as pessoas de outras empresas tentam absorver, né? Hoje você faz aquisições, empresas tradicionais fazem aquisições de empresas startup também para absorver um pouco e se contaminar com esse tipo de cultura. Então, sinceramente, não são valores tão difíceis de se adaptar. Se você é jovem, é curioso, entra numa empresa onde todo mundo aprecia o teu entusiasmo, onde te faz pergunta, onde você tem uma voz, é um lugar bacana, né? E também tem o fator que naquela época o Nasdaq estava bombando, Yahoo hoje não é mais naquele lugar, mas Yahoo era a empresa, uma das empresas mais relevantes e mais valiosas do mundo. Então tinha um certo glamour de nada vai dar errado, e sempre vai acontecer assim e só vai crescer. A vida depois te ensina outras lições. Mas não foi uma adaptação difícil. Algumas das lições boas e ruins daquela época, daquela cultura, eu trago comigo até hoje. E Fed, pegando essas lições aí que você teve, o que você traz de aprendizado, seja para fazer diferente ou não fazer com o que você viveu naquela época? Eu acho que o tema da colaboração e de uma estrutura que é muito horizontal, para mim é fundamental. Então a grande lição pode funcionar um clima extremamente colaborativo. Eu acho que uma das estruturas que para mim funciona melhor quando eu penso em organizar uma estrutura. O que aconteceu naquela época? Eu acho que foi menos por desenho e mais por vamos trilhar um caminho que ninguém trilhou. E quando você faz isso, obviamente você esbarra em algum obstáculo. Se você pode tentar voltar atrás, você modificar. Acho que naquela época talvez o crescimento era tanto e o mercado era tão elogioso do que a gente estava fazendo que acho que se perdeu um pouco aquela questão de aquele reality check, aquele sanity check
checklist? Será que é mesmo assim? Que essa é uma trajetória só reta? Eu não sei se eu vou usar o termo certo aqui, mas excesso de colaboração, horizontalidade e sem uma estrutura ou mesmo organização pode cair na armadilha de uma anarquia. Eu diria, sabe o que? Que a colaboração e a horizontalidade e esse clima tão aberto são uma conquista e não um pré-requisito de um bom trabalho de equipe. Você precisa chegar lá de uma forma muito consciente. Precisa ter, de qualquer forma, uma liderança que sabe organizar e orquestrar isso. Não é simples... É consequência. É uma consequência, é uma conquista. Você conquista essa independência, você conquista essa colaboração, mas de uma forma muito explícita. Porque, por exemplo, se você não tem uma cultura de feedback, não adianta ter uma cultura colaborativa. Não vai dar certo. Se você não tem alguém que entende que não todos os times estão ao mesmo tempo sempre perfeitamente sincronizados, mas que cada vez que, por exemplo, você inclui outras pessoas dentro do time, a dinâmica mesmo do time muda, o nível de colaboração e de comunicação principalmente pode estar abalado. Então é um pouco aquela metáfora, você organiza uma festa, a tua festa, chama as pessoas que não se conhecem, existe um processo de orquestração das pessoas se encontrar, entender, existem regras sociais, né? Chego numa festa, ninguém me conhece, então primeiro não quero que ninguém me julgue, vou ser bonzinho. Depois, não, agora estou na festa, essa aqui também é a minha festa, estou tentando, né, impor a minha posição. E depois, ok, agora entendo como é a roda, e depois a roda vai. Mas é um processo, né? Uso essa analogia da festa porque para mim sempre funciona muito bem, mas é um processo. Eu acho que naquela época era muito mais, vamos acreditar na mágica de simplesmente, esse aqui é um ambiente aberto e todo mundo pode ir. É interessante, o que hoje eu trabalho no Adobe, o que a Adobe tem que é interessante é que é uma cultura muito parecida, mas muito melhor organizada, ou seja, a colaboração é uma conquista. A colaboração é algo que a gente trabalha para ter, não um pré-requisito. O Fed, e aqui o teu ciclo do Yahoo foram 7 anos aí de muitas conquistas, mas um ponto que eu queria agora abordar contigo é que, fechando esse ciclo do Yahoo, você teve um período sabático. E uma coisa super interessante que eu vejo é todo mundo, praticamente, que trabalha no mundo corporativo já passou pela cabeça sobre período sabático, mas seja por falta de condição financeira, falta de coragem, ou mesmo momento de vida não permitir, não conseguiu ter esse período sabático. Então, já que você esteve lá, conta pra gente como é que isso aconteceu e os aprendizados desse período. Olha, aconteceu porque eu acho que tem algo muito importante, manter o status quo nunca é algo bom. Eu cheguei depois de 7 anos dentro da Yahoo num certo platô. Okay? Por vários motivos externos da empresa, internos, até meio profissionais, eu estava em busca de algo, fiz um curso executivo na London Business School que um pouco abriu minha cabeça em dizer o mundo é um pouco mais amplo do que isso. E aí tomei a decisão, né? Que não foi uma decisão fácil, que não foi uma decisão fácil de explicar para outras pessoas também, mas acho que isso é parte do processo. É uma decisão que eu tomei e decidi pular dentro de um sabático, não sabendo exatamente porque não tinha um outro trabalho já que me esperasse depois do sabático. Então, foi quanto tempo de sabático, Fred? Foram 4 meses de viagem, vamos dizer. E foi o sabático onde eu aproveitei, essa é a coisa mais importante. Se você toma um período sabático, precisa aproveitar mesmo. Mas isso que é um ponto que eu tenho sempre dúvida, eu gosto de explorar. Teu sabático foi um sabático para descansar ou já saiu aprendendo, procurando o que fazer? A primeira parte com certeza foi um detox. Né? Um detox não necessariamente da Yahoo, mas um detox daquelas rotinas que eu tinha construído dentro da Yahoo. Né? Então foi um momento de pausa. A primeira parte é pausa, reflexão e pegar de volta um pouco o que eu queria, porque no final das contas tinha partes do meu eu que não estavam sendo exploradas, não? Nessa loucura de Londres, digital, vai, cresce. Então
peguei esse sabático em parte para fazer isso e também para dar um reset. Então, a primeira parte é um detox, a segunda um reset. Não planejei tão bem, porque também parte do sabático era, eu vivo tão regrado que vamos explorar a outra parte da minha vida, que é, vamos ver, né? Entra no fluxo das coisas, go with the flow. E, por sinal, esse sabático aconteceu aqui no Brasil, que sempre foi um sonho meu, desde criança, daquela pequena cidade lá da Itália, sonhava o Brasil. E então, passei 3 meses no Brasil, viajando, conhecendo. Ao final desse sabático, por acaso, eu encontrei a Luciana, que hoje é minha esposa, é a mãe dos meus filhos, e o Brasil virou o país que nos últimos 15 anos me acolheu e me sinto um filho adotivo do Brasil. Mas tudo nasceu de viajar para o Brasil sem um plano, sem contatos, simplesmente explorando, um pouco descansando e um pouco vendo. Aí também, né, desromantizando as coisas, porque vai no Brasil, vou fazer um contato, vou trabalhar na Yahoo do Brasil, vou fazer, e na realidade não é tão, não foi pelo menos tão romântica assim, embora uma das coisas mais românticas da minha vida, talvez a mais romântica, que é encontrar minha esposa, aconteceu dentro de sabático e com um mindset de sabático, que não adianta, eu acho, fazer um sabático com a cabeça de executivo, não adianta fazer o sabático com a cabeça, no meu caso pelo menos, com a cabeça de Excel. Exato, de fazer aquela agenda, né, que você já tem atividade planejada para o dia inteiro ali, você não tem um mínimo de descoberta, aquele espaço ali para poder ir com o flow, como você colocou aí, que é importantíssimo. É importante não confundir sabático com turismo. São 2 coisas diferentes. E Fed, depois veio uma startup que você fundou chamada Blinks, e isso eu quero explorar contigo, assim, essa é uma ideia que veio do sabático ou era uma ideia que você já tinha na cabeça? Como é que surgiu isso e até esse momento aqui que também, puxa, por mais que o Yahoo naquele momento fosse uma empresa super jovem, inovadora, startup é startup ali de você arregaçar a manga e começar do zero. Claro, foram um grupo de amigos que me conheciam da época do Yahoo. A ideia nasceu em Cambridge, na Inglaterra, e eles precisavam de alguém com experiência comercial forte. Então, vamos dizer, o que eu levei para a mesa era a minha reputação de executivo, comercial, no digital, exatamente o que eles precisavam, porque completava um pouco, eram 2 cofundadores, a minha chegada completava 3 founders com cabeças muito diferentes, né? Então aconteceu dessa forma. Não foi algo que eu estava buscando no período do meu sabático, que era voltar um pouco a juntar, assim como na universidade, o mundo de criação e de conteúdo com o mundo tecnológico e digital e, obviamente, com uma base, um modelo comercial. Era a época que a internet estava começando a pivotar de ser simplesmente textual a ser mais audiovisual. Então, foi um momento perfeito, foi uma experiência incrível, porque desafiou todas as minhas zonas de confortos e também me deu muita confiança. Como executivo de uma empresa grande, você algumas vezes na tua cabeça, talvez a gente não conte para os outros, mas tem aquela dúvida, né? Será que eu sou tão bom assim? Ou será que o meu sobrenome corporativo me ajuda? E aí, fazer uma passagem para uma startup, principalmente quando dá certo, te dá um certo boost de confiança. Falar, então não é só o sobrenome, eu consigo pegar algo, levantar essa empreitada do zero para um lugar. E Fed, pensando, puxa, Itália, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, você passou por muitos países. Eu queria explorar um pouco diferenças culturais, aprendizados, como você enxerga e talvez dicas para quem hoje ainda não viveu isso e de se preparar também para ter a cabeça num elemento aí que é fundamental. Perfeito. Eu acho que a palavra-chave sempre só vai ser curiosidade. Isso é a tatuagem que eu gostaria de ter no braço quando se fala desse tema. E a outra é humildade. Okay? São as 2 fundamentais. Como depois fazer isso acontecer, ou seja, ter uma carreira fora do teu país, tem uma questão de idioma que é fundamental. Aí, cada idioma que você aprende te abre uma porta diferente e
é a única forma de verdade de operar e ser funcional em um ambiente internacional ou trabalhando em outro país, é ter aquela humildade, curiosidade que te deixa, né, mergulhar dentro da cultura profundamente. Por que humildade? Porque é difícil. Porque no começo você, né, é como você ser um corredor, do nada fala, não, agora você te tira o sapato, você vai correr a mesma coisa. Quando você não conhece um idioma muito bem, a forma de você raciocinar, a forma de você se expressar, enfim, é difícil, né, no começo, mas para mim é um dos investimentos melhores. A minha carreira é a carreira que é hoje, justamente por essa curiosidade com idiomas, é a humildade e a curiosidade de explorar outros países. Fed, hoje você fala 5 idiomas, é 5? São 5, depende da profundidade que você quer. Mas você aprendeu chegar. Depois de adulto esses idiomas? Todos. Eu confesso que eu nunca tive uma aula de português. Eu confesso só para você, não falar para ninguém. E algumas vezes na minha escrita isso se vê. Mas sim, é exatamente isso. Eu falo esses 5 idiomas, claramente, fora o inglês, outros idiomas que são português, francês, italiano e espanhol, tem uma raiz neolatina, então são idiomas que se ajudam. Eu tenho um ouvido de músico, então isso ajuda muito na aprender idiomas. Eu gosto muito de comédia, principalmente comédia de stand-up, que é uma grande chave para você entrar em uma cultura. A gente pode até explorar isso um pouco mais. Mas eu diria a curiosidade e a humildade são a chave. O que você recebe de volta é um tesouro, é incrível. Mas eu quero já puxar esse ponto, porque essa é algo que a gente já conversou a respeito e eu quero aproveitar para trazer aqui para o episódio, que uma dica que você fala, né? O quanto que o humor pode ajudar você a aprender um novo idioma e principalmente aprender a cultura junto com o idioma. Explica um pouquinho mais, Fred. Olha, o primeiro passo para mim sempre é a música. Então vai, escuta a música, pega os sons e coisas. Quando você tem um conhecimento do idioma básico, a melhor porta de entrada para um idioma é a comédia, o humor, e principalmente o humor de stand-up. Por que isso? Porque, de um lado, ele contém muitas gírias. Okay? Então isso já te ajuda, e no momento que você começa a assimilar gírias em um outro idioma, as outras pessoas pensa que você fala aquele idioma um pouco melhor e te dá uma chave. A outra chave que o humor te dá é que no mundo, todo mundo mais ou menos chora por os mesmos motivos. Uma coisa dramática, na minha experiência, é dramática na Itália, é dramática aqui, é dramática no Canadá e em outros países. Mas, tendo viajado muito, a minha observação é que as pessoas riem por coisas diferentes. O humor italiano não se traduz necessariamente na Inglaterra. O humor inglês é muito característico e não se traduz facilmente fora daquele país. E o humor americano é diferente do humor mexicano ou humor brasileiro. Então, quando você começa a entender... Porque o humor, o que faz? Desafia sempre alguns tabus sociais. E quando você vê quais são os tabus sociais que são desafiados... Algum tem a ver com a riqueza, ou falar de dinheiro, algum tem a ver com sucesso, ou ter sucesso, algum tem a ver com sexualidade. Né? Cada país tem os seus tabus e o humor faz justamente isso. Vai desafiando, vai cutucando. Aí você fala, nesse país, por exemplo, falar de sucesso, ser sucedido não é tão legal. Tá? Ou nesse país, falar de dinheiro, pega mal, ou e por aí vai, né? Então para mim uma chave muito muito importante. E eu quero aproveitar esse olhar clínico aí, Fed, vivendo o mundo de tecnologia já há mais de 20 anos, na tua observação, quais foram as principais transformações aí dessas últimas décadas que nos levaram a gente ter a sociedade que a gente tem hoje, o mundo dos negócios que a gente tem hoje? Eu acho que no começo dos anos 2000 começaram a confluir alguns megatrends, né, de tecnologia. Com certeza a computação em nuvem é um deles. Com certeza a capacidade computacional, principalmente das máquinas que a gente usa no nosso dia a dia, aumentou muito. Então hoje você tem no seu bolso a mesma capacidade de computação que nos anos 60 levou um foguete para a Lua. Okay, isso é o que ocupava uma geladeira no passado. E o terceiro fator fundamental
é a questão do efeito de rede que se cria através das mídias sociais. Então, você tem, de um lado, a computação em nuvem, que deixa o conteúdo muito mais ubíquo, tem a capacidade computacional que te permite de consumir um conteúdo mais sofisticado, de novo, passando do textual para por exemplo, o audiovisual, e tem uma população crescente que se conecta. Então, não é simplesmente um usuário individual que vai, faz uma pesquisa e volta, mas tem um efeito de rede que claramente permite outro ponto fundamental, por exemplo, a criação de conteúdo. O que a gente está fazendo aqui hoje, 20 anos atrás, aconteceu em um estúdio de TV, por exemplo, de uma forma muito mais estruturada e estruturada no sentido de produção e de distribuição. Era um ponto só, a gente gravava e a gente comunicava, né, aquele conteúdo para várias pessoas. Hoje em dia, a gente pode publicar esse conteúdo, alguém pode pegar esse conteúdo, recortar, jogar com ele, utilizar só uma parte. Ou seja, a relação se democratizou muito entre a emissora e o ponto de recepção, né? E se criou um network. Então, não é mais de um ponto para vários, é um network. Isso faz em si que, exponencialmente, a internet continue crescendo. E Fed, o que você considera que é a sua marca registrada como líder? Puxa, o que você aprendeu com o cheiro do asfalto aí, com o dia a dia aí, que você fala, puxa, acho que quem trabalha comigo normalmente percebe essas características? Eu acho que eu tenho uma atenção para as pessoas que é sempre muito grande. Eu tenho uma grande curiosidade, cada vez que encontro alguém, de entender o que move aquela pessoa, quais são os desafios que ela está encontrando. Me acontece assim, naturalmente, algo que eu faço natural, que esteja num táxi ou que seja no meu dia a dia de trabalho. Então, acho que esse olhar humano, esse olhar com curiosidade, né? E acho que isso é fundamental. Eu tenho a pretensão que a minha liderança faça crescer outras pessoas e criar. Eu sempre falo que os bons líderes não criam seguidores, mas criam outros líderes. Tá? Então, esse é o meu sonho de liderança. Mas também não sei se é o que as outras pessoas veem em mim. Eu sei, porque recebi um monte de feedbacks ao longo da vida, que esse olhar para a pessoa com curiosidade, com empatia, faz uma diferença na minha liderança, é uma liderança um pouco diferente. E outro fator eu sou um eterno gringo. Né? Do momento que eu saí da Itália, fui para a Inglaterra, trabalhei nos Estados Unidos, trabalho na América Latina, eu sempre tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu tento não perder aquela visão mais europeia e trazê-la para o jogo. Sabe que esse último ponto que você trouxe, para mim, é um dos elementos de muito poder que as pessoas subestimam, que é o olhar do novo. Da mesma forma, quando você chega numa empresa, né, para trabalhar, você tem uma janela talvez de 3 meses com um olhar de novo super apurado e daqui a pouco você já faz parte do ambiente e não percebe mais. Isso vale também para uma cidade que você vai morar dentro dessa dinâmica. Como você acredita que você mantém esse olhar do novo e não é dragado aqui pelo dia a dia ali, que você, até por ser uma pessoa muito ligada a pessoas, naturalmente você também se conecta muito rápido? Eu acho que é um pouco um equilíbrio. As minhas raízes são muito fortes. Ou seja, eu saí da Itália, mas a Itália não saiu de mim. Do ponto de vista de conteúdo, de cultura, de toda a tradição cinematográfica, por aí vai, mesmo a comida. Então, tem a Itália tem um lugar ainda muito forte na minha vida. Isso, eu não vou parar de ser um italiano. Eu hoje sou tanto italiano quanto paulistano, mas isso, eu não acho que não é necessariamente um esforço, é algo natural. E como é que um líder com uma agenda América Latina, numa empresa americana gigantesca, agenda super disputada, consegue manter autodesenvolvimento e aprendizado aí como prioridade? Eu te conhecendo posso falar isso com convicção. Como que você encaixa isso? Como que você não deixa isso de lado numa rotina maluca que nos joga no automático? Precisa de disciplina e acreditar que o tempo se expande, se contrai na medida que você tem essa visão dele. A gente tem muito tempo à disposição. Não é que nos falta tempo, é que a gente falta o tempo.
Isso é um pouco a expressão. Adorei. Não é que falta tempo, a gente que falta ao tempo. Adorei. E olhando para a sua história, qual que foi o momento de vida que te trouxe maior impacto, desenvolvimento, aprendizado? Olha, infelizmente, a má notícia é que não foram aqueles momentos de alta, não é a promoção, não é... E claramente também tiveram isso. Mas se a gente precisa ver a carga energética e a carga principalmente de conhecimento, autoconhecimento, conhecendo do mundo, sempre tem a ver com momentos de baixa. Tá? Ou de desafio, vamos chamar melhor. Então, com um pouco de estoicismo, quando eu tive que interromper a minha carreira de IAU para servir o exército italiano por 10 meses, que foi algo que não foi eu que escolhi, mas foi escolhido para mim, isso foi um momento muito, muito dramático, né? Porque de um dia você está em Milão trabalhando nessa empresa que é super cool, do outro dia você está no exército, voltando quase com a máquina do tempo de 2020 para 1950. Então, isso foi um momento complexo e cheio de desafios, mas que me ensinou muito. Outro momento foi a chegada no Brasil, fora o romantismo de o país dos meus sonhos, não foi fácil. Precisa de uma adaptação, precisa de começar a entrar no tecido cultural da cidade, precisa começar a entender, e demorou um tempo. Hoje, claramente, eu esqueci, né? Hoje me movimento muito facilmente, circulo muito bem, mas na época não foi tão assim. E também um momento que eu tive problemas de saúde muito grave, que hoje estão, graças a Deus, resolvidos, mas, de novo, momentos onde eu aprendi mais não foram os momentos que eu criei para mim mesmo, não foram os momentos que eu desenhei para me desafiar, mas foram um momento onde foi desafiado do nada, perdi aquele controle que a gente tanto gosta e tive que reagir. Eu descobri um pouco qual foi a minha força e o poder que a gratidão, a humildade, o trabalho duro tem na vida de todos nós. Poxa, o teu problema de saúde que você teve, poxa, a gente teve a oportunidade de celebrar um aniversário maravilhoso aí que você teve aí, que deixou para trás tudo que você passou. E para mim, Fed, e tudo isso de aprendizado que você teve, quando eu olho para o mundo, eu tenho a sensação que, infelizmente, a gente precisa desses choques, muitas vezes, para enxergar algo que está embaixo do nosso nariz, mas a gente não percebe. Talvez se você tivesse a oportunidade de levar uma mensagem para toda a população do mundo aí, pessoal que muitas vezes está no automático, o que você deixaria de mensagem para as pessoas? Mais que um, eu tenho 3, talvez. O primeiro é o meu motto, que eu levei lá da Itália, que é Forza e Coraggio, que em português se traduz Força e Coragem. Isso eu uso no dia a dia, o meu time internalizou muito isso. Acho que coragem é muito importante nas nossas vidas. O segundo é uma frase que eu puxo do inglês, que foi de verdade uma guia para mim, principalmente nos momentos difíceis, que é, em inglês se fala "The struggle ends when gratitude begins". Como é que você traduziria isso? Talvez quando a batalha, o desafio, aí ele termina quando você tem a gratidão, quando a gratidão chega. Exatamente, uma coisa dessa. No momento que você começa a entrar nesse mindset de gratidão, o tipo de luta, de obstáculo muda, e que tem um pouco a ver com os fatores externos são só uma parte da nossa realidade. Como a gente interpreta eles, como a gente enfrenta eles, faz muita diferença. Então, no extremo, puxando um pouco da filosofia estoica, nada é bom ou ruim em si, mas é a nossa atitude, a nossa cabeça que pode transformar esses momentos. Os momentos piores em momentos de crescimento, e algumas vezes os momentos que deveriam ser muito bons, a gente negligencia quanto bons são, mas de novo, somos nós a negligenciar aquela condição, não é a condição em si a ser diferente. Você dá o mesmo tipo de trabalho, de cargo para 2 pessoas diferentes, uma acha que é bacana, que é legal, olha que oportunidade que eu tenho, e a outra fala, puxa, poderia ser melhor. Então, esse papel que
que nós temos de interação com a realidade e de uma certa forma de moldar a nossa realidade através do storytelling que a gente faz das nossas vidas é muito poderoso. E Fed, pô, adoro, e eu acho que isso inclusive é um pensamento que nos conecta muito, a importância, talvez se eu de forma simplista colocar aqui, do otimismo e o protagonismo. Mas quando eu falo otimismo e protagonismo, uma coisa que eu percebo é que dificilmente uma pessoa se considera pessimista, né? Eu brinco que todos os pessimistas se consideram realistas. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. E ninguém se considera um vitimista. Normalmente fala assim, não, mas olha, você não está enxergando, olha com quanta coisa de ruim, ou estão me atacando, ou olha só que acontece só comigo. Como é que será que, se é que é possível fazer um auto-check se a gente não está caindo nessa armadilha, seja do pessimismo ou do vitimismo? Eu acho que a gente precisa se questionar, a gente precisa ter conversas com o espelho, a gente precisa ter amizades talvez um pouco fora da nossa bolha, né? A gente precisa ter interesses fora do que é esperado de nós, justamente para navegar em realidade diferente. A nossa empatia para nós e para o mundo cresce à medida que a nossa circulação pelo mundo cresce. Então, com quais pessoas a gente se relaciona, com quais ideias a gente se relaciona e com quanta humildade a gente enfrenta isso, ou simplesmente a gente se fecha num lugar onde, ok, tá tudo bem, não quero questionar. Acho que o questionamento, a grande lição da filosofia no final é isso, é um amor para a sabedoria pessoal, é o amor para fazer perguntas poderosas. Antes de buscar respostas poderosas, é fazer perguntas poderosas para os outros e para você mesmo. E Fed, agora quem está nos escutando, eu sei que eu vou causar inveja aqui nas pessoas, mas gente, ó, eu tenho a oportunidade de ter esse cara aqui na minha frente como mentor e eu sou muito grato por todas as reflexões, desenvolvimento, provocações que você me traz e eu quero explorar isso. Como que você enxerga o papel do mentor, né? Como que você se desenvolveu para poder ter esse papel de mentor de tantas pessoas que eu sei que você tem essa atuação? Como que você se prepara para extrair o máximo aí dos mentores, as pessoas que você faz mentoria? Eu acho que o fundamental é a pergunta. É ter um repertório de perguntas poderosas, ter uma curiosidade muito grande, porque essa curiosidade é uma paixão. Eu tenho essa paixão. Quando a gente senta junto, eu estou curioso de saber o que acontece na tua vida. E também, de uma certa forma, talvez um pouco egoístico, é uma forma de viver, né, outras vidas, né, e se expor a outros dilemas, quando a gente fala ou quando a gente fala com outras pessoas, é muito interessante, como, por exemplo, você ou outras pessoas enfrentam o mesmo desafio naquele momento, então é muito bom. E a outra coisa interessante é ser um sounding board, um espelho. Eu acho que a comunicação e qualquer tipo de processo de mentoria ou de coaching, por 70% do tempo é um processo de presença, é estar presente, de verdade. Eu acho que isso é a coisa mais difícil, concentrado, atento, dá a tua atenção plena, que é algo que ninguém faz hoje em dia. Eu tenho um grandíssimo desafio em fazer se entro no automático, porque tem sempre um e-mail chegando, ontem a gente brincou, né? Acabou a nossa sessão de mentoria, eu abri o telefone, a capacidade hipnótica, eu estava esquecendo de onde eu estava, tive que desligar e falar, ok, eu baso. Então acho que curiosidade e atenção plena são fundamentais. E também um pouco acreditar que talvez você não tenha as respostas para dar, mas você pode cutucar, estimular uma resposta interna da pessoa. Uma resposta que talvez esteja já aí, mas seja difícil, quase um parto, né? Ajudar essa ideia a sair. E eu acho também não ter medo de fazer perguntas direta, você sabe que isso acontece comigo. E Fed, qual que é a tua recomendação para as pessoas que estão buscando um mentor? Na tua opinião, mentoria é apenas mentoria formal, toda estruturada, ou você acredita em outros tipos de mentoria? Eu acho que existem vários tipos de mentoria. Eu acho que existem profissões que são muito estruturadas, como por exemplo o coaching é uma indústria que se estruturou muito. Acho que a indústria dos mentores não é exatamente nesse mesmo nível. Algumas
vezes as pessoas confundem um pouco mentoria com coaching, vira uma área um pouco assim, cinzenta. Acho que claramente dentro das empresas, principalmente os corporativos, os processos de mentoria são fundamentais e devem ser bem estruturados, mas isso é uma decisão da empresa. Quando você busca um mentor, acho que é uma necessidade natural de enxergar alguém que já passou por algumas coisas que você quer viver ou passar, ou alguém que tem um olhar muito diferenciado sobre uma forma de construir, por exemplo, uma carreira, e se aproximar. Na verdade, é um diálogo. A pessoa, você precisa gostar da pessoa, você precisa admirar a pessoa precisa gostar de você e tem uma única agenda, que é aquela de ver você crescer. Então, nesse sentido, a mentoria pode ser algo menos formal. O que eu sugiro, claramente, independente do contexto, é que tem uma cadência, né? Precisa ter uma rotina, precisa acontecer, não sei, uma vez cada 2 semanas, uma vez cada mês, mas não pode simplesmente ser, é muito mais difícil fazer de um ponto de vista assim, pontual. Pode funcionar o pontual se as 2 pessoas se conhecem muito bem e tem uma coisa muito específica que surgiu. Então, o chefe do teu chefe te conhece há 10 anos, você está numa encruzilhada de me dá uma luz, né? E aí vem o mentor, pontualmente resolve. Mas os processos que para mim deram mais satisfação como mentor e como mentee são exatamente aquele mais estruturado. Eu continuo hoje buscando para os meus mentores e porque é importante, acho que a gente nunca acaba de aprender, né? E um ponto que eu vejo que é muito bacana a forma como você trouxe, que é a importância de ter a conexão dos dois lados. Muitas vezes as pessoas também ficam aí idealizando, quero ter como mentor Warren Buffett, vou mandar mensagem para o Warren Buffett. Eu acredito que a hora que você desconstrói, em vez de ficar idealizando uma personalidade, e muito mais falar assim, puxa, para onde eu quero ir? Que pessoas já viveram, podem me contribuir, e principalmente a forma como você conecta, como você constrói as relações. Eu acho que na maior parte das vezes, se você chegar para alguém e falar, quer ser meu mentor, quer começar a fazer mentoria do nada, a chance é muito pequena da pessoa aceitar. Então, como você pode começar fazendo 1 ou 2 perguntas sobre determinado tema, e aí você escuta com atenção, coloca em execução, volta para a pessoa e fala, olha, obrigado por essa recomendação, obrigado por esse conselho, eu executei assim, 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 esses foram os resultados, o que você recomenda que eu faça agora? Até para você demonstrar interesse e execução, que na minha opinião é uma das coisas que mais conectam. O que o mentor quer é causar impacto. Ele não quer falar, tenho 10 mentees, faço 20 sessões por mês. No final do dia ele quer deixar impacto com o que ele pode contribuir. Então eu acho que isso daqui também é importante da gente falar como começa a construir essas relações, senão vai sair disparando um monte de convite com pessoas que nunca te viram, a chance é muito pequena de dar certo. Sim. Agora uma pergunta para você. Você acha que mentorias deveriam ser pagas ou não? O que eu acredito, eu acho que tem os 2 modelos. O que eu acredito é que, primeiro, as mentorias não pagas, como tudo na vida, as relações que vão além do interesse financeiro, definitivamente têm mais poder, na minha opinião. Agora, eu não vejo problema de você ter uma mentoria paga, desde que exista uma clareza de, primeiro, o impacto, interesse e disponibilidade efetiva, como você falou, de estar lá de corpo e alma. Agora, como tudo na vida que é pago, você tem o risco de cair na mercantilização, aonde o dinheiro é o fator de conexão. Então, esse para mim é o principal cuidado que eu teria. Eu concordo com esse statement. Eu acho que a minha tendência é para... Eu pessoalmente, não é uma opinião para o mercado, mas eu pessoalmente prefiro mentorias que não são pagas. Agora, ao mesmo tempo que você precisa ter um mentor atento e focado com esse interesse, você precisa ter um mentee muito comprometido. Porque é uma relação a 2 mãos. Se alguma pessoa começa a faltar ou falhar, ou demonstra que é uma conversa muito de rotina, ok, check, não vai dar certo. É um momento muito importante de parar, discutir a relação e ver se vale a pena continuar. E Fed, puxando agora uma outra ponta, eu acho muito inspirador o cuidado e dedicação que você tem com a família. Uma curiosidade que eu tenho, que eu nunca te perguntei, quais são os principais conselhos que você dá de vida ou de futuro profissional para os seus filhos?
Eu acho... Bom, eu tenho um filho de 3 e um de 6. Então, são duas fases diferentes de vidas. Eu acho que eu estou observando, passo muito tempo observando o que traz... Onde é que vai o interesse dele? Com que se anima? É esporte? É videogames? É leitura? E, na medida... Então, o que eu tento fazer é expor eles a uma quantidade muito ampla de possibilidades, né? Que seja tocar, cantar, cozinhar, coisas que vêm um pouco do meu mundo também, porque eu tenho mais circulação, mas também leitura, mas também quer fazer um filme, quer escrever um roteiro, quer estudar matemática, quer viajar, onde é que o entusiasmo, né, que os olhos brilham e fala assim, quero, porque no final das contas, eu acho que isso vai dar uma indicação para a gente de mais ou menos qual é um pouco o norte. Então, o meu coaching para eles, meu mentoring para eles é buscar com curiosidade e se desafiar um pouco, porque principalmente com 13 anos, é muito fácil dizer, não gosto disso, não gosto daquilo, só quero fazer o que os meus amigos fazem, porque se não faço o que os meus amigos fazem, eu estou um pouco fora da turma. Não. Faz um esporte diferente, é um pouco maluco. Faz coisas que os teus amigos não fazem, porque no final das contas, essa tua individualidade, que na adolescência é tão difícil de praticar, na vida adulta vai ser fundamental para você. E para o pequeno de 6 é a questão, explora tudo. Vem quebrar um ovo comigo, vamos fazer um omelete, quer cantar, quer tocar, quer fazer uma aula de bateria. Para onde a gente vai. E acho que tem sinais, tem sementes que como pais a gente pode enxergar desde muito, muito, muito pequeno. Introvertido, extrovertido, gosta o mais introvertido, o menos introvertido. Qual é a zona de conforto? O que a gente pode desafiar saudavelmente para deixar a pessoa explorar outras áreas? Eu acho que é um papel, de novo, de mentor, né? Mais que de faz isso, faz aquilo. Porque os meus pais não fizeram isso comigo. Não me forçaram a estudar coisas que eu não gostava. Sempre um pouco abraçaram com empatia onde o meu interesse estava indo. O Fed, escutando você falar aqui, acho que tem uma armadilha aqui que eu fiquei na dúvida. Como diferenciar entretenimento de habilidade? Porque tem muita coisa que entretém, chama atenção, mas não necessariamente teremos habilidades. Claro. Eu acho que, primeiro, habilidades são um ponto de partida e não um pré-requisito. Porque todo mundo sabe, seja no esporte, seja na vida profissional, que no final das contas é a prática que faz os grandes campeões, os grandes músicos, os grandes isso, aquilo. Eu não me preocupo muito com o entretenimento ser mais que o ganhar a medalha, porque eu acho que no final das contas, dependendo da idade, tem um espaço para brincar, tem um espaço para explorar. A gente não se dá mais esse luxo, que eu acho que é um erro, mas a capacidade de fazer coisas, a gente já falou disso, fazer coisas por prazer de fazê-las é algo que na nossa vida, se a gente tem o luxo de poder fazer isso, deveria fazer. E as crianças, por definição, têm um pouco mais direito a isso, eu acho. E Fed, para a gente fechar esse primeiro bloco, dizer que o italiano é um bom cozinheiro é quase uma redundância. Mas brincadeiras à parte, qual que é a importância da culinária para a sua vida? Seja aprendizados, oportunidades ou é só entretenimento? Nasce do prazer, nasce do interesse, nasce da paixão. É uma forma de reconectar com minhas raízes, é uma forma de comunicar, é uma forma também de fazer o que eu gosto, que é socializar. E como italiano, a socialização acontece muito na mesa. A gente na Itália faz tudo na mesa. A gente briga, se apaixona, se separa, faz negócio, educa os filhos, é tudo na mesa. Então, devido a essa centralidade, eu queria ter um lugar de protagonismo nisso e um lugar de liderança, porque no final das contas o chefe é que, né, organiza, orquestra um jantar e a outra coisa é muito prazeroso ver uma mesa de pessoas que estão satisfeitas, não é só o corpo pleno, mas fazer aquela receita que vem com uma história, com uma experiência, do nada a comida vira uma forma de viajar no tempo, de viajar no espaço, e daí você está comendo aquela carbonara, bum, se sente na Itália, se sente em Roma. Olha que coisa incrível. Que coisa incrível, que poder, né, de transmissão que a culinária tem como parte da nossa cultura, da nossa arte. E claramente, estando aqui no Brasil, é um terreno muito fértil, porque as pessoas com essas raízes que têm parte italianas recebem muito bem isso. Então, é um grande prazer para mim cozinhar para amigos aqui no Brasil. E música?
que eu sei que também é uma grande paixão que você tem, é exatamente a forma como você enxerga a culinária ou tem um outro recorte? Eu acho que tem uma conexão com minha mãe, que ela sempre veio puxando esse lado musical, meu pai sempre muito mais do negócio, então uma forma de honrar, ela tá viva, mas uma forma de honrar um pouco esse DNA que vem dela, e é uma forma de explorar uma linguagem que é absolutamente mágica, porque um instrumento fala para você, pode te impactar emocionalmente, para alto, para baixo, pode te é uma música melancólica, uma música alegre, o poder que tem de mudar a tua fisiologia é muito grande, e é uma forma também para desconectar de verdade do teu dia a dia. O nosso dia a dia tem uma qualidade hipnótica. Se a gente não se estrutura para conseguir sair desse hipnotismo, a gente vai no modo automático o tempo todo. Muitas ideias fantásticas que impactam o meu trabalho vêm do mundo musical. E o último ponto da música é que você, tocando um instrumento, começa a abrir outras portas, descobrir outros músicos, entender um gênero musical, de onde nasceu, de novo, entender uma cultura. E é uma outra forma de viajar no tempo. Eu posso tocar uma música italiana, posso tocar uma música americana, e você começa a se transportar no tempo. Então, de novo, que mágica, que coisa incrível que você tem, que luxo que a gente tem de ter uma linguagem que faz a gente transportar. E nesse caso, as duas, né? Comida e música. Adorei. E Fed, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? A pergunta final que eu sempre faço é: o que você está lendo? Qual é o teu livro de cabeceira? Ou audiolivro, ou o que seja. Mas qual é o conteúdo que você... E é super interessante porque muitas vezes vem livros que eu não conheço, então são dicas para mim, eu sou um leitor voraz, mas ao mesmo tempo me diz um pouco, né, aquela questão, me diga com o que você anda, então para mim me diga o que você lê e te direi o que você imparte. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Olha, eu acho que é muito mais uma questão de resistência, né? Por exemplo, a minha paixão para continuar aprendendo me leva a me cercar de pessoas que têm esse mesmo desejo. Cabeça dura que acha que já sabe tudo, não vai ter lugar. Eu acho muito difícil. As pessoas que não têm humildade de se desafiar, as pessoas que não trabalham de um jeito muito colaborativo, eu tendo a construir networks de pessoas onde idealmente a vaidade é baixa, a humildade é alta, a troca é muito boa e o feedback é legal. Quando você tem pessoas que se fecham a isso, é um pouco como apagar uma luz do network, né? E aí não passa mais a energia. Mas, de novo, é uma negociação. Eu também preciso sempre me policiar para não deixar esse desejo de aprender o tempo todo virar uma barra que frustra as outras pessoas. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que podem... É interessante, eu acho que talvez seja talvez um questionamento: será que a minha humildade é verdadeira? Será que no final das contas essa abertura toda esconde um pouco de vaidade? Como italiano, como pessoa de liderança, como líder, né, que significa você tem um certo poder, uma certa luz, eu acho que sempre o teu ponto fraco é aquele onde você não vê que a tua própria vaidade algumas vezes entra no jogo. E a outra coisa é, você não pode simplesmente porque a tua experiência é X, esperar que todo mundo tenha esse nível de experiência e sempre andar no teu ritmo. Eu vi muitas vezes líderes super inteligentes se isolar justamente porque estão tão na frente dos times deles que deixam todo mundo por trás. Não estou dizendo necessariamente que isso acontece comigo, mas eu acho que talvez onde eu não enxergo sejam justamente esses pontos. Mas, de novo, dentro da Adobe, por exemplo, a gente faz muito 360, tem muita pergunta, então esses são temas sendo trabalhados. E eu adoro quando a gente fala de 360, para mim é uma das melhores ferramentas para você buscar esses pontos cegos. E Fed, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter?
de verdade gostaria a gente tem eu tenho uma crença, né, que um novo tipo de liderança hoje não só é necessário, não só é esperado, mas é a condição fundamental para fazer uma empresa crescer e funcionar e competir. E muito desses valores tem a ver com um olhar muito menos de controle, muito mais humano, um olhar que preza muito o trabalho colaborativo, e isso é um pouco a bandeira que eu levanto, né? A bandeira dos multiplicadores, os líderes que conseguem enxergar o talento no time e fazer esse talento florescer. Me pergunto quanto isso é a realidade que você vê no teu dia a dia quando você faz essas buscas, quanto isso é uma história bonita que a gente se conta e que algum corporativo podem se permitir, por ser corporativo mais ricos, de fazer funcionar, e quanto isso é, na tua realidade, algo que você tem em consideração. Ou seja, a pergunta é, os skills sociais dos teus candidatos, quanto pesam no dia a dia das suas escolhas? É ótima pergunta, e eu concordo totalmente contigo. Talvez o maior papel do líder é construir ou trazer o significado de trabalhar na organização, tanto no que tange como os clientes vão nos enxergar, como os colaboradores, né, vão querer participar disso tudo. E se no final a gente está falando de pessoas, né, clientes que são pessoas e funcionários que são pessoas, se você não tem capacidade de significar algo que os clientes tenham interesse ou que os funcionários tenham o interesse de trabalhar, sobrou o quê? Além do CNPJ e do logo. Então, eu estou 100% alinhado contigo. Eu acho que essa chave, de maneira geral, é uma chave que vem já sendo chacoalhada há algum tempo. Perfeito. Então, é difícil alguém ter a convicção ou a coragem de dizer, não, eu acredito naquele movimento aonde, assim, abaixa a cabeça, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Acho que ninguém hoje é louco nos dias de hoje de fazer uma afirmação como essa. Agora, a verdade seja dita, são nos momentos de dificuldade que você testa convicções. Bravíssimo. Então, eu vejo muitas empresas aonde, não, tá tudo bem, a gente, é super aberto, colaborativo, mas tem aquele momento ali que, quando se discorda do líder, ele vai lá e impõe a força. Ou muitas vezes a empresa é super colaborativa, vem um resultado desafiador, vem lá aonde você deixa para trás. Então, eu acredito que é um processo de evolução. Na prática, ainda pouquíssimas empresas, verdade seja dita, têm isso daí no seu dia a dia. Agora, por outro lado também, eu não vejo as escolas, MBAs, pós-graduações, MBAs, colocando isso no radar. Menos de 1% dos módulos de graduação, pós-graduação, são focados em soft skills, people skills. Então, de certa forma, está todo mundo tendo que aprender errando. E eu acredito que dá para a gente evitar boa parte desses erros, de trazer esse aprendizado até com técnica, não é simplesmente tentativa e erro. Acho que dá para ir além disso daí também. Perfeito, ótimo. E Fed, chegamos agora ao momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Sou italiano. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Acho que sempre tem a ver com as minhas maus entendidos que o meu português traz para o jogo. Trocar uma palavra para uma outra, algumas vezes eu tenho uma bastante engraçada. Tenho várias, mas, enfim, tenho uma em particular que é bastante engraçada. Não, agora você vai ter que contar. Você já jogou a manchete aqui, eu vou puxar ela aqui. Traz pra gente. Então, eu estava num domingo com amigos, alguém usou a expressão matar cachorro aos gritos. Eu não tinha escutado essa expressão, absorvi essa expressão. Eu, como muitas vezes com as gírias, eu falei, eu vou usar essa expressão agora no meu dia a dia. Era domingo, então na segunda-feira o time como um todo se reuniu e pausa. Quando você é italiano e escuta a expressão pela primeira vez, matar cachorro aos gritos, você conhece essa expressão? Sim, conheço. Para você tem um significado. Sim. Se você entra neutro, para mim, matar cachorro aos gritos era uma imagem de muita potência. Porque você é tão poderoso que você grita e mata um animal. Até matar o cachorro. E matar um animal, sem nenhum esforço. Essa era a minha imagem. Então, me remetia a Odisseia, esses heróis. Não o desespero, que é o que cai aqui no Brasil. Zero.
Zero. Para mim era imagem de força. Por alguma razão que eu não sei te explicar. Mas eu não tive humildade de perguntar para minha esposa, por exemplo, que é sempre ótima em fazer isso. O que significa? Chego na reunião de segunda-feira, todo mundo na call, eu faço aquele discurso inspiracional. Era ainda a época da pandemia, tá, o Zoom, e o clímax da minha fala inspiradora de líder foi: gente, vamos matar o cachorro aos gritos. E aí, eu achei que até ela tivesse frisado, porque eu só vi as carinhas assim, todo mundo travado ali aí no falei, Zoom. gente, tá funcionando. Aí eu vejo as cabeças, eu fechei a call e depois falei com o pessoal do meu time, falei, gente, mas como é que funcionou? Aí alguém falou, Fed, eu acho que aquela colocação do cachorro aos gritos, mas são sempre muito gentis, né? Aí voltei para casa e falei para minha esposa, e falei, mas aconteceu isso. Ela falou, mas em que contexto você utilizou matar cachorro aos gritos? Eu expliquei, claramente. A reação da minha esposa falou, por que você não fala comigo? Mas olha, foi um momento extremamente divertido, quebrou um pouco, porque depois expliquei para o time o que aconteceu, então quebrou um pouco, era um momento tenso de pandemia, quebrou um pouco aquela ajudou coisa. Aí. Mas eu tenho várias dessas. E caminhando agora para o final, Fed, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Eu acho que lugares e momentos desafiadores. Eu sou um líder de crise. É como, sabe quando alguém se transforma no super-herói, né? Do dia a dia é Clark Kent, entra na coisa, eu não sou Superman, mas o momento onde eu dou o meu melhor são os momentos difíceis, são ou ajudando uma pessoa que está num momento complicado, ou passando eu por um perrengue, eu tenho um problema, algo que ninguém consegue resolver, ou que precisa de coragem, que precisa de humildade, que precisa de empatia, aí onde eu consigo fazer uma diferença, aí eu me animo. Muitas vezes tem a ver com situações que parecem inconsertáveis. Então, desafiar um pouco, redefinir um pouco o que é impossível me anima bastante, e são também os momentos de maiores aprendizados. E Fed, me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Não é pessoal, é negócio. É uma das frases que menos faz sentido. A gente pega ela dos filmes americanos, né? Aquele momento que o cara tenta atirar o outro, fala Just business. Just business. Na realidade do mundo dos negócios, nunca é just business. Ou muito raramente é just business. Ou seja, o outcome mas o que movimenta, o que move, o que faz as pessoas agir, tem muito mais a ver com uma questão das pessoas. Então, eu acho que isso no Brasil é trabalhado de uma forma interessante. Acho que em culturas anglo-saxonas é um pouco mais despersonalizado. São duas empresas interagindo. Aqui no Brasil, em culturas latinas, na cultura italiana, você faz negócio com outra pessoa. O elo de confiança, o elo de gosto ou não gosto, né? Que parece tão assim básico, parece tão eu acho que é um grande motor, e não entender isso ou negligenciar isso não te permite de ter sucesso. Então, de uma outra forma, eu diria, ser um líder não empático ou um homem de negócio, uma mulher de negócio sem esses skills sociais é um grande obstáculo a você ter uma carreira longa, próspera, abundante e de sucesso. Adorei. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, sejam em conhecimentos ou em habilidades? Eu acho que foi um grande aprendizado a saída da pandemia, esse reajuste, e quanto a gente subestimou a transição do período do lockdown, vamos dizer, ao período do post-lockdown. A gente subestimou a importância de gerenciar esse trabalho que é híbrido, orquestrar isso, e eu estou vendo uma grande carência no mercado e nas empresas com quem eu interajo de líderes com skill de moderação. O líder como moderador,
o líder como orquestrador de conversas. E agora que essas conversas acontecem, parte na tela, parte no presencial, se você não tem alguém, que não precisa ser o líder, mas alguém com a liderança da reunião e consiga fazer a comunicação fluir, aí você tem a oportunidade de grandes erros, a oportunidade de perder muitas grandes oportunidades, porque no final das contas, comunicação é a gasolina que alimenta a nossa vida. Deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Eu tendo a ler mais livros que matérias, né, do dia a dia. Claramente eu quero me informar, quero estar corrente, mas eu tendo a passar mais tempo lendo os livros mais diferentes possíveis. Eu acho que quanto mais diferente do teu... Não, claramente você precisa continuar se atualizando na tua profissão, mas a contribuição e a ajuda que você consegue, a inspiração que você consegue de lugares muito diferentes e inesperados, são esses. Por exemplo, quer saber aprender a escrever muito bem e-mails? Leia poesia. Quer ser um bom orador, voltando para o stand-up, entenda como funciona isso. Quer ser alguém que conta uma história corporativa bacana, pegue um filme que você gosta muito e entenda como é construído. Cada forma de comunicação tem um mecanismo. É como um relógio, né? E os filmes que deixam a gente grudado na tela são construídos assim. Pega esse blueprint, pega esse desenho e vê como você aplica no dia a dia. Você vai melhorar muito como comunicador, não tem dúvida. Nossa, quantos insights aqui, demais. E Fed, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Daniel Castanho já foi? Ainda não, preciso trazer o Daniel aqui. O Daniel é fundamental, um grande amigo. O Daniel, o Edu Lira. O Edu também, estou tentando bater a agenda com o Edu, muito legal, preciso trazer o Edu aqui também. E a Renata, da CNN. Muito bom, muito bom. Vamos trazer a Renata Afonso aqui também. Exatamente, Afonso. Muito bom aqui. Tem um café com ela, já vou sair com a agenda aqui para tentar já trazer ela aqui para entrevistar. Ótimos nomes. E Fed, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui e com você não vai ser diferente. O que é felicidade para você? Felicidade para mim tem algumas características. Deve ser um momento simples, deve ser um momento de atenção plena, e deve ser um momento onde o barulho do circunstante para. Ou seja, as preocupações, as conversas, a polarização do mundo, tudo isso que nos deixa num estágio de tensão. Então, talvez a resposta é... Felicidade tem a ver com essa ausência de uma tensão externa que te puxa para uma reação, né? Ou lutar ou fugir, esse tipo de coisa, que é o nosso instinto natural, a gente vive assim. 90% do nosso tempo vamos cruzar a rua, vamos tentar não ser atropelado, né? Vamos entrar numa reunião, vamos tentar sair negociando bem. Tudo isso são estímulos que de um lado nos deixam vivos e presentes, atentos, mas para mim a felicidade é um pouco viver nesse mundo, o doce barulho da vida, né, andando. Então talvez um pouco também com isso. Adorei. Fed, eu tenho certeza que todo mundo aqui que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações aí, papel e caneta aqui na mão. E antes da gente fechar aqui, quero já te agradecer. Poxa, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda, mas eu quero pedir para você deixar aqui o teu recado final, como que as pessoas te encontram, que projetos que vêm pela frente. Perfeito. Eu acho que o LinkedIn é a plataforma onde eu mais atuo socialmente. Eu tenho um account de Instagram, mas é só comida. Então é Chefed, aí é só as comidas que eu faço. E em termos do que vem para frente, eu acho que os próximos 5 anos o mercado de tecnologia vai continuar evoluindo. Eu acho principalmente porque o nível onde a inteligência artificial está hoje é um nível de um threshold. Acho que a gente vai ver uma aceleração da presença
emergência da inteligência artificial, e não vai acontecer em 15 anos, não vai acontecer em 20 anos. Acho que os próximos 5 vai ser extremamente interessante por causa disso. Não a inteligência artificial onde as máquinas tomam controle da nossa vida, não a ameaça existencial que algumas pessoas associam à inteligência artificial, mas de verdade uma forma de turbinar tudo o que de melhor o ser humano tem, que seja na parte produtiva, que seja na parte de como a gente gerencia a nossa vida, mas o homem mais a máquina, eu acredito que nos próximos 5 anos vai demonstrar que vai ser talvez um pouco mais poderoso que a máquina sozinha ou que o homem ou a mulher, o ser humano sozinho. Essa combinação, esse centauro que a gente vem falando há um pouco de tempo, acho que nos próximos 5 anos vai acontecer, e eu estou muito interessado em estar no centro dessa revolução. Muito bom mesmo, Fed. Muito obrigado mesmo. Adorei aqui de novo. Tenho certeza que todo mundo sai com muitas anotações, muitos insights. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado quem ficou nos escutando. Foi um prazer estar aqui hoje.